Mateus capítulo 4, nós leremos do versículo 1 até o versículo 11. O texto diz assim, vamos falar sobre a tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: mas está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça, desconecta lá de fora agora. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque estamos mais uma vez na presença do Senhor, nesse ajuntamento santo, na comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Obrigado, ó Deus, por essa grande bênção, por este bendito privilégio. Concede-nos, ó Deus, a alegria de podermos desfrutar desse momento de comunhão e sermos pelo Senhor edificados. Somente o Senhor tem o poder de fazer com que a mesma palavra alcance o coração de todos e de cada um que está presente aqui neste momento. Senhor, apesar das limitações do Teu Filho que dirige esta oração ao Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa sobrepor, suplantar toda limitação humana e fazer, ó Deus, com que a Tua glória seja manifesta a todo o Teu povo aqui presente nessa noite. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus. Amém. A tentação de Jesus é o tema da nossa mensagem de hoje. Irmãos, ninguém na face da terra... Eu vou ter que escolher desligar aqui o ar-condicionado, porque está... Por favor, só desligar. A Bíblia não está parando quieta. Nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra pode dizer que está isento, imune e que vai conseguir escapar da tentação. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Todos nós que estamos na face da terra, independente da nossa condição financeira, independentemente da nossa posição social, independentemente da nossa nacionalidade, todos nós estamos sujeitos. Até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve sujeito à tentação, e é o que diz a Bíblia, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o texto diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então a grande diferença é que Jesus, assim como nós, também esteve sujeito à tentação, mas Ele não pecou. Jesus passou ileso, passou isento no que diz respeito a pecado. Em tudo Ele foi tentado, mas em nada cedeu. A teologia vai falar, uma palavra um pouco difícil, mas eu já vou explicar. Sempre que eu disser uma palavra assim, mais rebuscada, um termo teológico, imediatamente após eu vou dizer um termo simples, para facilitar tua compreensão. A teologia fala sobre a natureza hipostática de Cristo. Significa o quê? Trocando em miúdos, termos simples. Jesus era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem. Então a gente não pode pensar assim, é porque Ele era Deus, mas Ele também foi 100% homem e esteve sujeito às mesmas tentações a que nós estamos sujeitos. E mesmo assim não pecou. A grande diferença então, que o diferencia de nós, é exatamente essa. Um outro texto basilar, muito importante para essa compreensão, é Tiago capítulo 1.
do versículo 13 a 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, um desejo ardente de fazer aquilo para o qual você não foi feito, para que você desejasse para fazer. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então aqui está falando para nós como que o ciclo gestacional do pecado na vida de uma pessoa. Então o pecado, ele é concebido. Então você é tentado pela cobiça do seu próprio coração. E o pecado, ele gera aquele semenzinho, aquela semente, aquele sêmen, que se for inoculado em nosso coração, ele vai disparar, vai apertar o play do ciclo gestacional do pecado. Se nós permitirmos que o ciclo gestacional vá adiante, ele vai culminar em quê? Vai parir o quê? Ele vai conceber o quê? Vai conceber pecado que vai gerar morte. Pecado gera morte. O salário do pecado, diz Romanos, o salário, o resultado, o fruto, a consequência do pecado é a morte. Então é um ciclo natural que é importantíssimo que tenhamos essa compreensão. Cada um é tentado pela própria cobiça, pela própria concupiscência, pelo desejo latente, pujante, o desejo ardente que queima dentro do seu próprio coração. É impressionante, irmãos, como o diabo, ele tem, o inimigo das nossas almas, ele tem incrível capacidade de adequar a sua isca ao nosso paladar. Ele não faz a leitura da nossa mente. Mas pensa comigo, até quem convive conosco sabe como é que nós somos, como é que nós funcionamos. Eu tenho a minha esposa, eu sei como é que ela é. Então eu posso antever pela convivência quais serão os próximos passos dela. Às vezes num debate, numa discussão, no dia a dia, e ela a mesma coisa em relação a mim. Só de conviver, nós conhecemos uns aos outros. Imagina o diabo, como ele é ardiloso, como ele é sutil, e como ele já é antigo nessa convivência com aqueles que foram criados por Deus, ele vai aprendendo como é que nós funcionamos. E ele tem a incrível capacidade de adequar a sua isca ao nosso paladar. Então ele vai buscar despertar em nós desejos cobiçosos, aquilo que não deveríamos desejar de jeito nenhum. Então ele vai tentando jogar iscas para ver qual chama a nossa atenção. Às vezes joga uma isca para o lado da sexualidade. Nós não damos a mínima. Aquele não é um ponto fraco, não é um calcanhar de Aquiles. Às vezes ele vai jogar algo relacionado ao dinheiro, e a gente não vai dar a mínima, dá de ombros, como se diz. Às vezes joga algo relacionado ao poder, aí percebe que os olhinhos brilharam, nem pisca quando observa. Então ele sabe, ali é um ponto vulnerável, é um ponto fraco. Ele vai direcionar toda a sua munição, toda a sua artilharia naquele alvo, e vai disparar contra nós. É a nossa obrigação termos cuidado com aqueles pontos que consideramos pontos fracos. A estratégia do diabo, em pouca coisa, muda. Ele vende mentiras e é impressionante, nós as compramos. Ele nos vende mentiras e nós compramos as mentiras do diabo. Quanta gente que está colapsando, quanta gente que está com a sua vida espiritual, familiar, conjugal, desmoronando, porque tem comprado as falácias, as mentiras de Satanás. Ele não se firma na verdade, e muitas vezes ele camufla, ele mistura a verdade com a mentira, exatamente para que nós sejamos sutilmente enganados por ele. Então muita gente, se for fantasiar, imaginando, por exemplo, que o diabo vai vir até nós, com aquela figura dos desenhos, ele vem todo vermelho, ele vem com chifre, vem com aquela cauda, com o tridente, fedendo enxofre, é aí que muita gente se estatela, exatamente porque cria uma caricatura do que seja Satanás. Às vezes ele pode vir exatamente disfarçado. A Bíblia diz que o diabo é tão sutil, que às vezes pode vir transfigurado até em anjo de luz. Ele é tão sutil que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Precisamos ter o máximo de cuidado e atenção em relação à forma como o inimigo trabalha.
Cuidado com aquilo que gera tentações para o seu coração. Tenha cuidado, tenha cuidado. Não é pecado eu e você sofrermos a tentação. O pecado é cedermos à tentação. Muita gente confunde esse ponto aqui. Muita gente acha que porque tem uma inclinação no seu coração, um despertamento do desejo do seu coração para alguma inclinação, para algum desejo condenado pela palavra, acha que aquilo é o pecado. Não é pecado você sofrer a tentação, se sentir tentado. O pecado é ceder à tentação. Isso aqui faz toda a diferença. Todos nós estamos sujeitos a sentirmos desejos que são proibidos pela Bíblia, que são condenados pela palavra de Deus. Sentir o desejo não é um problema em si mesmo. O problema é exatamente quando cedemos à tentação do pecado em nossa vida. Cuidado com isso. Muita gente tem até abandonado a jornada com Cristo, a batalha pela santificação, a caminhada espiritual, porque pensa assim: eu me converti, eu criei em Jesus de todo o coração, eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu pensei que naquele momento, quando eu recebesse a Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu fosse aceito por Ele, naquele momento apertaria um botão de resetar, apagaria tudo, e aí toda má inclinação, todo mau desejo seria instantaneamente eliminado da nossa vida. Quem foi que disse que vai ser assim? O Senhor realmente, Ele vai nos dar um novo nascimento. Ele vai mortificar o velho homem. Mas é o que eu tenho sempre repetido para vocês, a frase de Martinho Lutero. Ele dizia: eu pensei que o velho homem tinha se afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Enquanto estivermos peregrinando dessa terra, nós ainda estaremos vivendo debaixo desse jugo do pecado e da carne. Nós vamos ter que realmente, em Cristo, matar um leão por dia. O velho homem foi morto. É claro que agora nós não estamos mais sendo guiados como antes, como quem estava morto em delitos e pecados. Nós agora temos o Espírito Santo que habita em nós, fez de nós tabernáculo, morada. Ele nos ajuda a discernir o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus quer, o que Deus rejeita. Ele nos ajuda a discernir todas as coisas. Ele ilumina o nosso entendimento. Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele está conosco, é o Paráclitos de Deus, é o ajudador, é quem está ao lado. Ele está para nos fortalecer, para nos encorajar na jornada. Isso vai fazer diferença na caminhada. Compreender que nós pertencemos a Cristo, só que mesmo assim nós continuamos batalhando. A boa teologia fala, por exemplo, sobre a chamada Ordo Salutis, a ordem da salvação, que vai culminar na glorificação, que é o último ponto, como se fosse o ponto 10. Então começa a eleição, predestinação, a salvação, regeneração, aí vai, santificação, aí resulta, culmina na glorificação, é o estágio final, é aquilo que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. Vai chegar um momento em que tudo que é mortal vai ser revestido de imortalidade, o que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, vamos receber um novo nome, novos corpos, uma nova mente, mas até lá, a gente vai ter que viver com o que o próprio Paulo também descreveu como corpo de humilhações. É este corpo que a gente vive, é esta mente que nós vivemos. Já foi transformada por Cristo, nascemos de novo, mas ainda estamos lidando com as consequências da queda. É matando um leão por dia. A salvação nós cremos que é um fenômeno único e irrepetível. Nós não cremos no cair da graça, nós não cremos na perda da salvação. Enquanto a salvação é um fenômeno único e irrepetível, a santificação não, é uma batalha diária, é matar um leão por dia. A vitória do hoje não acumula saldo para amanhã, amanhã eu vou ter que batalhar de novo, e assim sucessivamente. E quase sempre a batalha do homem de Deus, da mulher de Deus, é nadar contra a correnteza, é correr contra o vento, é se contrapor ao fluxo natural desse mundo, um mundo que jaz no maligno, buscando sempre fazer a vontade de Deus. Foi num retiro, aqui da PIB de Balsas, que eu sempre menciono esse retiro, que eu ouvi pela primeira vez a ilustração. Eu me lembro quem era a irmã, eu sei que ela tinha um cocó aqui na cabeça, enrolava o cabelo aqui em cima. Nós vamos ter que descobrir, Marivaldo, essa foto histórica, que eu vou dizer um a um os personagens que estavam naquele retiro. E aí, irmãos, naquele retiro ali na direção de Riachão, eu, uma criança ali com menos de 10 anos, eu me lembro que essa irmã falou assim: a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninhos.
A gente não pode impedir que os maus pensamentos, aqui e acolá, passem, sobrevoem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que eles se fixem em nossa cabeça, em nossos pensamentos. Nós temos esse poder, nós temos esse condão, essa autoridade de rejeitar os maus pensamentos, os maus hábitos, tudo aquilo que naturalmente vai nos afastar do Senhor. Então todos nós estamos sujeitos à tentação. É importante que você saiba disso. Por que muita gente se sente um derrotado na batalha pela fé cristã e até abandona os caminhos do Senhor? Porque imagina assim, eu acreditei que quando eu recebesse a Cristo como meu Senhor e Salvador, todas aquelas terríveis inclinações que eu tinha no passado, elas poderiam ser vencidas, elas podem ser vencidas, mas não significa que elas não vão querer aqui e acolá aflorar, que elas não vão querer botar as unhas de fora, se mostrar com a sua petulância, querer crescer de novo, reavivar. É nossa obrigação entendermos isso aqui. Se você compreender isso aqui, vai te ajudar demais na tua jornada cristã. Entender que a tentação em si não é o teu grande problema. O grande problema é você ceder à tentação. Teve uma pastora muito famosa e ela rodou o Brasil inteiro. Vou evitar dizer hoje os nomes, porque tudo é transmitido, televisionado, no outro dia tem um recorte, explodiu para o mundo inteiro. Eu sei que ela dava um testemunho de vitória sobre a homoafetividade. E ela rodou o Brasil inteiro e testemunhava sobre aquilo. O Senhor me ajudou a vencer e tal. Foi na Lagoinha, etc e tal. Aí passa um tempo, ela volta por todo aquele caminho que ela tinha ido a primeira vez, dizendo assim, sabe aquilo que eu falei sobre libertação, dessa inclinação assim, assado? Pois é, esquece, aquilo tudo era uma farsa, aquilo não existe. Eu disse, oh meu Deus, coitada, ela não entendeu o básico da fé cristã. Sofrer a tentação não é o nosso grande problema. Quando sofremos a tentação, seja para um lado, seja para o outro, seja para o lado da luxúria, quando você pensa, o que é a luxúria, pastor? É porque eu gosto de uma casa luxuosa? É porque eu quero só coisa da Tupperware? Não é nesse sentido. A etimologia da luxúria é relacionada à sexualidade, sensualidade. Talvez a tua fraqueza seja para esse lado da sexualidade. Então, mesmo depois de convertido, você sabe, eu entendo a vida pregressa que eu tive, eu entendo a vida anterior, mas isso não vai impedir que eu caminhe com Cristo, porque dia a dia eu vou me aproximar do trono da graça do Senhor, eu vou pedir ao Senhor misericórdia, e as misericórdias do Senhor vão se renovar a cada manhã. O Senhor é misericordioso, Ele tem compaixão de mim, Ele vai me socorrer, Ele vai me acudir, Ele é o meu Senhor, apesar das minhas limitações, Ele é o meu Senhor e vai me ajudar, e vai me amparar, para que eu prossiga a jornada cristã. Vai chegar um momento, irmãos, que toda moléstia dessa vida, que toda enfermidade, talvez você carrega no corpo enfermidade crônica, enfermidade aguda, crônica que te acompanha há muito tempo, aguda, aquela que está no pico do teu sofrimento. Talvez você tenha algo que a literatura médica e a ciência médica disseram assim, é incurável. Isso aqui não tem, no campo da medicina, não tem cura. Em algum momento isso vai te abandonar. Talvez você passe a vida inteira tendo que tomar aquele remedinho controlado, etc. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai botar um ponto final. É o momento em que a gente vai ser levado pelo nosso Senhor para a glória e vamos receber um corpo glorificado. O apóstolo Paulo chamou esse corpo atual, que a gente carrega aqui, essa carcaça, chamou de corpo de humilhações. Por mais que nós sejamos prevenidos, precavidos, que nos cuidemos, mas cedo ou mais tarde é como foi com Silvio Santos, 93 anos, uma broncopneumonia o matou. Aí você imagina, assim, acredito, num hospital tão bom como o Sírio-Libanês, é isso, irmãos, a gente vai driblando, dribla aqui, dribla acolá, e, entendeu? Mas chega num momento que o prazo de validade acaba. E aí, quando nós arparmos rumo à eternidade, aqueles que partirem para estar com Cristo experimentarão a grande bênção que é esse estágio da glorificação. O Senhor vai botar um ponto final em toda a moléstia do corpo, toda enfermidade, todas as nossas limitações, todas as debilidades do corpo, da mente, tudo isso aí vai ficar para trás. E nós receberemos uma nova dimensão da existência na presença do Senhor. Ele vai botar um ponto final. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e nós poderemos desfrutar para sempre a grandeza, a majestade dEle, e experimentarmos tudo aquilo que aqui na terra jamais poderemos
experimentar. Então, nunca se esqueça disso. Todos nós estamos sujeitos à tentação e compreender como que tudo isso funciona vai te ajudar demais na jornada. Em segundo lugar, olhando para um texto como esse, nós podemos claramente entender que nossa base espiritual será crucial para resistirmos à tentação. Você percebe, por exemplo, no versículo 5 e 6, versículos 4 e 5, que o diabo ele faz a citação da palavra. Ele pega, olha como é que o inimigo trabalha, ele tenta nos confundir. Ele pega uma parte da literatura veterotestamentária do Antigo Testamento, e ele cita o Salmo 91. Ele cita, o que que diz aí? Coloca para a gente, se for possível. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita, contra-ataca com Deuteronômio, quando o diabo diz: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O diabo ataca, Jesus contra-ataca com a palavra. Aí o diabo não desiste, ele vem com 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então ele cita o Salmo 91. E Jesus ele contra-ataca, dizendo: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ele cita Deuteronômio. Então você tem que estar preparado, você tem que estar pronto para manejar a palavra da verdade. Efésios fala sobre a armadura de Deus. Nós temos como nos preparar para a batalha. Você tem capacete, você tem escudo, você tem armadura, você tem tudo aquilo que você precisa para você se equipar para ir para o fronte de batalha, a batalha espiritual. Mas nós não usamos. É impressionante como é que nós temos todo o instrumental, toda a armadura à nossa disposição, mas não queremos usar, mas não queremos manejar. Por isso que tem tanta gente sequelada, por isso que tem tanta gente golpeada, por isso que tem tanta gente que tombou e está caída pelo chão, exatamente porque não quer usar as ferramentas que nos foram colocadas à disposição pelo nosso Deus. Quando eu tive o último contato com o pastor Russell Shedd, pessoalmente, eu pedi que ele fizesse a recomendação de um versículo. Eu gosto muito de citar esse exemplo, e ele citou o texto de Paulo, que diz assim: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Eu guardei aquele texto no coração: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Irmãos, que maior tesouro nós poderíamos ter do que guardar a palavra do Senhor no coração? O salmista diz: escondi tua palavra, ó Deus, escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu disse: pastor Shedd, foi na capela do Seminário Equatorial em Belém, por favor, me dedique um versículo aí para eu memorizar e nunca mais dele me esquecer ou me afastar. E ele dedicou esse texto: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Porque tem gente que a palavra não tem habitado ricamente no seu coração. Essas pessoas estão vivendo uma mendicância absurda, estão vivendo como verdadeiros mendigos, uma vida paupérrima, muito pobre, porque não tem este tesouro maravilhoso que é a palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração, porque é com ela que você vai se defender, você vai reagir e você vai contra-atacar as investidas de Satanás para poder te derrubar espiritualmente. Guarda esta bendita palavra no seu coração. A Bíblia diz que Jesus, ele jejuava e orava. Jesus jejuava e orava. Jesus era o próprio Deus, mas não abria mão de jejuar e orar. Imagine nós, se o Senhor, nosso Deus, fazia isso. Imagine nós, 40 dias Jesus jejuando e orando. E nós também devemos fazer, e ele também nos encorajou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele orou por nós e nos ensinou a orar: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Você faz essa oração
na tua oração diária, por exemplo, se amanhece o dia, aí você ora e diz, se lembra de dizer isso: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, não deixe os meus filhos caírem em tentação. Senhor, não deixe o meu marido cair em tentação. Senhor, não deixe a minha esposa, não deixe os meus pais, os meus netos, os meus irmãos, os meus líderes, não os deixes cair em tentação, mas livra-os do mal, Senhor, livra-os do mal. Às vezes, irmãos, nós oramos e dizemos assim, alguém vai viajar e dizemos: Senhor, guarda o meu filho, guarda o meu marido, guarda a minha esposa, vai viajar, vai para Imperatriz, vai para Teresina, vai para São Luís, guarda da estrada, guarda das falhas mecânicas, guarda dos bandidos, guarda dos acidentes, guarda de tudo. Você se lembra de dizer: Senhor, guarda do mal, da tentação, protege da tentação. Irmãos, às vezes um dano material nem se compara nem de longe com um dano espiritual, quando afeta a nossa alma. Olha como é que somos às vezes pouco prevenidos em relação a isso. A gente faz o seguro do carro e a gente tem ali, com detalhes, sabemos o valor da franquia, os detalhes da apólice, sabemos tudo. Alguns têm seguro da casa, alguns têm seguro de vida. A grande pergunta é: como é que você resguarda a tua alma? Qual é o tipo de proteção que você tem oferecido para a tua alma? Como é que você a tem blindado? Como é que você a tem protegido? Guarda o teu coração e guarda a tua alma. Nossa base espiritual será crucial para resistirmos à tentação. A base espiritual é, por exemplo, como eu falei, o conhecimento da palavra, o exercício das disciplinas espirituais. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai entender como é que o inimigo trabalha. E entendendo como é que o inimigo trabalha, você tem como reagir na hora em que ele atacar. Então você vai saber como se manifestar e como se posicionar. E às vezes acontece exatamente isso. A gente trabalha pouco com a ideia da inteligência. Então lá em Brasília eu tinha ovelhas que trabalhavam na inteligência da polícia. Então eles andavam em carros que não eram carros característicos de polícia. E aí eles trabalhavam com vários elementos. Brasília tem muita câmera espalhada pela cidade, eles juntavam informações, enfim. Trabalho meticuloso de inteligência. Entender como é que o inimigo age. E você pode se preparar para o momento em que ele pensar em atacar. Tenha cuidado com o seu coração. Tenha cuidado com as sutilezas do diabo. Não caia na ilusão de pensar que você está imune aos ataques de Satanás. Você não está. Todo cuidado é pouco, irmãos. Por que nós caímos? Porque nós nos aproximamos demais do lugar da queda. Eu acho muito interessante quando Salomão chama a nossa atenção. E ele pergunta assim, ele faz algumas perguntas retóricas. Pergunta retórica, a resposta é óbvia. Então ele pergunta assim: por acaso alguém trará brasa sobre o peito e não se queimará? Pergunta retórica, a resposta é óbvia, vai queimar. Por acaso alguém pisará os pés sobre a brasa e não se queimará? Pergunta retórica, resposta óbvia, ele vai se queimar. Não brinca com fogo, porque o fogo vai queimar você. Não brinca com aquilo que pode destroçar a tua vida. Não brinque, não brinque. Os rios, eles não começam enormes, caudalosos. Todo rio começa nas gotas da nascente. E os pecados não começam grandes, eles começam, às vezes, nas gotículas. É como o ovo da serpente. Quando a serpente nasce, as cobras nascem, se você brincar, você pega assim, com 2 dedos, você mata. Mas deixa crescer para você ver o que vai acontecer. Os cupins da mesma forma. Deixa o cupim entrar em ação. Ele vai fazer um telhado inteiro desmoronar. Ele vai fazer uma árvore que às vezes parece até que está viçosa. De repente você passa no outro dia, a árvore tombou. Meu Deus, como assim? Aí vai ver o miolo está carcomido, está devorado. Cuidado com a ação do pecado. Não subestime. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você vai ter condições de entender como é que o inimigo trabalha. Ele vai montando uma série de arapucas para poder fazer com que sejamos enlaçados por ele, capturados por ele, aprisionados por ele, golpeados por ele, derrotados por ele, destruídos por ele. Guarde o seu coração. É o que a Bíblia diz. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Coração, muitas vezes, é um traidor em nosso próprio peito. Tenha vigilância constante. Vigie e ore
para você não cair em tentação. E em terceiro e último lugar, eu considero o ponto mais importante dessa mensagem, o objetivo principal da tentação é nos desviar da cruz. O objetivo principal da tentação é nos desviar da cruz. O diabo sabe, ele sabia que se Jesus chegasse até a cruz, ele seria definitivamente destruído. Todo o seu poderio sobre a raça humana seria de uma vez por todas exterminado. Então tudo que ele pôde fazer, ele fez para impedir que Jesus chegasse até a cruz, porque ele sabia que na cruz ele seria apunhalado por Jesus Cristo, ele seria destruído por Jesus Cristo. Então ele foi tentando botar distrações, a tentação do poder. Olha tudo isso aqui, mostra os reinos deste mundo, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tenta nas partes biológicas. Jesus 40 dias sem comer, tu não és filho de Deus? Manda que estas pedras se transformem em pão. Ele vai atirando para todo lado, para ver se em alguma daquelas áreas Jesus vai ceder. Mas o grande propósito dele não era simplesmente fazer Jesus tropeçar numa tentação qualquer, mas era embananar, embaralhar o caminho para que Jesus não chegasse na cruz, porque ele sabia que se Jesus chegasse na cruz, ele seria terminantemente, fulminantemente e definitivamente destruído. Por isso ele lutou para impedir que Jesus chegasse até a cruz. Irmãos, Jesus nasceu para morrer. Se Jesus tivesse simplesmente nascido, o plano não teria sido cabal, não teria sido consumado. Se Jesus tivesse simplesmente nascido e vivido até ali por volta de 12 anos, quando ele deu aula para os doutores da lei, o plano não teria sido consumado. Se Jesus tivesse simplesmente nascido e cumprido seu ministério na região da Judéia, da Galiléia, Jerusalém, também o plano não seria completo. Ele nasceu para morrer, porque foi na morte de Jesus na cruz que o plano do Senhor foi consumado de uma vez por todas. Ele pagou o preço pela nossa salvação. E é exatamente a mesma tática que o diabo está usando até os dias de hoje. Tudo que o diabo puder fazer para te distrair, ele vai fazer, porque o objetivo dele é fazer com que você não chegue até a cruz de Cristo. Porque ele sabe que quando você chegar aos pés da cruz, você será liberto do cativeiro do pecado, você será liberto do cativeiro das garras do inferno e de Satanás. Então tudo que ele puder fazer para te distrair, é mulherada no meio, é homem no meio, é grana, são vícios, são a sanha do poder, as delícias dessa terra, os manjares e banquetes dessa vida, tudo que ele puder fazer, ele vai fazer, para poder te confundir, para poder te atordoar, para poder te distrair e te impedir de chegar até os braços de Jesus Cristo e receber sobre a tua vida tudo aquilo que é consequência direta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus estava ali de pendurado na cruz do Calvário, ele fala algumas expressões que são muito marcantes. Uma delas é: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, nós não temos dimensão e nem noção do que o nosso pecado gerou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós geramos algum tipo de ruptura que eu não tenho, pelas minhas grandes limitações humanas. Eu não tenho capacidade de explicar para os irmãos o que nós geramos na Trindade Santa. O fato é que nós geramos um abalo tão forte que o Deus Filho exclama, arrancando do profundo do seu espírito, essa expressão: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? A escuridão sobre Jesus. É como se o rosto de Deus tivesse se afastado. Mas por quê? Você monta a conexão. A Bíblia vai dizer que Deus é tão puro, mas tão puro de olhos, que não pode ver nada relacionado ao pecado. E Deus é tão puro, mas tão puro de ouvidos, que não pode ouvir nada relacionado ao pecado. Naquele momento sobre Jesus foi desaguado, foi despejado, foi descarregado todo o fardo avassalador e destruidor dos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então naquele momento ali, ele foi se submeter diante de Deus, o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo. Ele foi a propiciação pelo nosso pecado, e ele recebeu o fardo dos nossos pecados sobre si. Por isso Isaías descreveu, dizendo: Ele levou sobre si os nossos pecados
ele foi moído. Você vai no açougue e diz assim, corta para mim aí o patinho, corta para mim o colchão mole, o colchão duro, moe essa carne. A figura é essa. Ele foi moído, o músculo foi moído. Jesus foi dilacerado por causa dos nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. É isso que o diabo não quer que você entenda. É com isso que o diabo quer te distrair, para que você não conheça estas verdades, para que você não saiba que em Jesus há poder para te libertar de todo o pecado, há poder para te resgatar do calabouço de Satanás e do inferno. Ele não quer que você entenda isso, ele não quer que você abrace estas verdades, nem que você se submeta ao senhorio de Jesus Cristo. E a derradeira, a última expressão proferida por Jesus na cruz foi tetelestai. Acabou, está consumado, o preço foi pago. Ele foi violentamente assassinado e destruído por causa dos nossos pecados, mas pôde bradar, está consumado, o preço foi pago, foi feito. Eles agora vão receber todos os benefícios da salvação que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele dá eco, alguns anos a seguinte, está na carta aos Coríntios, e ele vai bradar sobre isso. Ele vai falar sobre a vitória de Jesus na cruz, e vai dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a morte, ela havia inoculado o seu veneno, picado toda a raça humana. Todos nós nascemos debaixo da condenação do pecado. Como diz o salmista, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Assim como foi com Moisés, lá no Antigo Testamento, Deus mandou ele levantar uma serpente de bronze, porque o povo estava sendo picado pelas víboras, e instantaneamente, não tinha soro antiofídico, eles eram mortos, por causa da picada das serpentes, das víboras. Aí Deus mandou Moisés, levanta, bota na ponta da haste, de uma vara, bota uma serpente de bronze, quem olhar para ela, vai ter o veneno neutralizado, Aquilo ali não era um símbolo qualquer, mas a gente chama na teologia de uma prefiguração. Ali estava prefigurando algo que viria a seguir, que é exatamente Jesus Cristo. Então, Deus levanta Jesus Cristo com um poder infinito, incomparavelmente maior, para que todos aqueles que olharem para a salvação que há em Jesus Cristo possam ter em suas almas neutralizados o veneno da serpente que é Satanás. Amém? Louvado seja Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz, olhai para mim e sereis salvo. Olhai para mim e sereis salvo. Pastor, você não tem noção. Eu fui picado pelo veneno do pecado, da prostituição, da imoralidade. Eu fui picado pelo pecado tal. Não importa, quando você olhar para Jesus Cristo, Ele tem poder para perdoar o teu pecado. E é o que a Bíblia diz, foi para isto que Jesus Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Louvado seja Deus. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Não há pecado que o Senhor Jesus não possa alcançar com a sua graça para poder te perdoar. Ele tem poder para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? Amém. Fechando esta mensagem, irmãos, guardem nos seus corações, é tudo sobre Jesus, é por causa dele que nós estamos aqui. Tudo isso que foi feito, foi para te dar conhecimento da graça que há em Cristo Jesus. Ele tem poder para te ajudar a vencer a tentação na tua vida. Você pode ser abraçado pela graça do Senhor nessa noite. Você pode se considerar um indigno, e é bom que se considere assim. É importante que você se considere assim, porque você vai valorizar a graça do Senhor. Pai, não é porque eu mereço, não há méritos em mim mesmo, mas é por causa de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz do Calvário. É por isso que eu estou aqui. E o apóstolo Paulo, reforçando o que ele disse, ele vai então provocar, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão, irmãos, é aquela espetada que o escorpião dá. Ele tem aquele ferrão, o ferrão do escorpião, e quando ele pica, ele inocula o veneno. E o apóstolo Paulo usa essa imagem para dizer assim, o aguilhão da morte é o pecado.
Ele provoca: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, louvado seja Deus. Jesus enfiou a faca na caveira do pecado de Satanás. Jesus venceu a morte para nos dar vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Foi por você, foi por mim. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele teve a incrível capacidade de lembrar-se de nós, de lembrar-se de mim, de lembrar-se de você, da tua vida. Foi por você. O Senhor Jesus pode te alcançar aonde você está, nesse momento. Ele pode te alcançar no meio da maior desilusão e desesperança espiritual. Ele pode trazer renovo para a tua alma. Ele pode trocar o teu pranto por riso. E você pode receber o perdão do Senhor. Você pode sair daqui nessa noite como um perdoado, uma perdoada por Jesus. Você pode ouvir com ouvidos espirituais o som dos grilhões caindo por terra. A bola de ferro que você talvez vinha arrastando, o Senhor pode te libertar nessa noite em nome de Jesus. Ele tem poder para fazer a salvação. Salvação, dos significados principais de salvação, do sentido da palavra, é intervenção. Então o Senhor, ele vai na porta do cativeiro, ele estoura a porta do cárcere, ele arrebenta a porta do cárcere, do cativeiro, ele entra e ele nos resgata. E é o que o Senhor quer fazer com vocês nessa noite. O Senhor quer entrar, arrebentar a porta do cativeiro do pecado e te arrancar de lá, transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, para o reino dos céus. Creia no Senhor Jesus Cristo e experimente a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar por isso aqui agora? Fecha seus olhos que eu vou orar e vou fazer também um apelo, já um apelo de salvação. Fecha os teus olhos, concentra nesse momento, conversa com Deus, coloca diante do Senhor teu coração, tua alma, tua vida nesse momento. Fala com o Senhor sobre o que você ouviu aqui. Deus falou contigo, falou com o teu coração, com a tua alma. Fala com Deus nesse momento, conversa com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, é tudo sobre Jesus. E nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos meditar no teu evangelho, na tua palavra, e refletirmos sobre o teu maravilhoso amor. Oh Deus, quanto que nós carecemos do Senhor. Talvez, ó Deus, haja coração nessa noite aqui que está tomado pelas trevas, uma escuridão total na alma. Oh meu Pai, traz tua luz para esse coração, para essa alma, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode transformar uma terra árida, uma terra arrasada e devastada, numa terra frutífera. O Senhor pode fazer com que um caule, um tronco derrubado, morto, destruído, podre, possa, ao cheiro das águas, brotar de novo e dar fruto como uma planta nova. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Senhor, eu não conheço a maioria das pessoas que nesse momento estão presentes aqui, mas Tu conheces a todas. E se há nessa noite, ó Deus, alguém que Tu chamas para a Tua salvação, dá força para esse filho, para essa filha, responder ao Teu maravilhoso amor. Em nome de Jesus, que esse filho amado, que essa filha amada, se arrependa dos seus pecados e aceite o perdão que há em Cristo Jesus, para que deixe de ser uma mera criatura e se torne um filho amado de Deus, para que seja lavada com Teu sangue, perdoado pelo Senhor e ter um novo recomeço na Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz que ao coração quebrantado o Senhor não vai desprezar. E é nisso que nós nos agarramos com tanta fé. E isso traz tanto acalento para a nossa alma, tanto conforto e tanta alegria. Oh Deus, reescreve histórias aqui nessa noite. Que essa noite seja uma noite marcante e inesquecível. Que aqui seja o começo, ó Deus, de uma nova história escrita na vida dessa pessoa e dessa família, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento em que faremos o apelo, ó Deus, dá força, coragem e fé, principalmente fé, para que os Teus filhos e filhas possam corresponder ao Teu amor, reconhecendo publicamente sua fé em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que oramos e pela fé agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos